Eu acredito que o Botafogo merecia vencer o Flamengo por 4-1, e não apenas pelo resultado em si, mas porque esse placar reflete a superioridade que o time apresentou ao longo do jogo. Claro, um gol a mais no final pode parecer insignificante em termos de tabela, mas na prática, ele reforça o domínio que o Botafogo exerceu durante a partida. Hoje, se colocarmos os 11 titulares ideais do Botafogo contra os 11 titulares do Flamengo, eu acho que o Botafogo tem mais time. O segundo tempo deixou isso bem claro, com o Botafogo se impondo de uma maneira que, se jogassem 200 vezes, provavelmente o Botafogo ganharia a maioria dos jogos, inclusive com goleadas. O Flamengo, no segundo tempo, apresentou um time fraco, mesmo com nomes de peso como Bruno Henrique e Alan. O Bruno Henrique, por exemplo, até fez um gol, mas sua fase atual não é comparável ao que ele já foi. Se ele estivesse no Botafogo hoje, ele seria titular? Provavelmente não. A diferença é gritante quando comparamos esses jogadores com o elenco do Botafogo. Alan, Vitor Hugo, Carlinhos, todos eles que têm passado pelo Flamengo, não teriam espaço no elenco do Botafogo. Isso é uma realidade que muitos flamenguistas talvez ainda não tenham aceitado. Quando analisamos o Flamengo, precisamos distribuir responsabilidades. É claro que as lesões de Pedro e Arrascaeta, por exemplo, pesaram muito, mas também precisamos considerar o planejamento do clube. Esses jogadores atuaram em mais de 15 jogos pelo Campeonato Carioca. E aí vem a pergunta: como se pode reclamar do calendário se você desgasta seus principais atletas logo no começo da temporada? É necessário distribuir a culpa de forma justa, inclusive sobre as escolhas táticas inexplicáveis que vimos hoje. O Léo Ortiz, por exemplo, foi o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo, talvez o único que realmente fez a diferença. E mesmo assim, ele foi deslocado para uma linha de 3 zagueiros no segundo tempo, perdendo completamente o meio-campo. Essa mudança resultou no massacre que vimos nos primeiros 10 minutos do segundo tempo. Foi uma escolha tática que, honestamente, é difícil de entender. Além disso, Alan e Pulgar, jogadores que deveriam ser pilares do meio-campo, estão longe de entregar o desempenho esperado, especialmente quando comparados ao que Léo Ortiz apresenta. Mas a grande história do jogo de hoje é o Botafogo. Um time que foi muito subestimado desde o início do ano. Hoje, é possível afirmar que o elenco do Botafogo é melhor que o do Flamengo e talvez até melhor que o do Palmeiras. É um elenco que dá ao seu treinador diversas opções, o que ficou evidente com a entrada de Matheus Martins, que acabou de chegar e já fez 2 gols. Se o Botafogo escalasse seu time reserva hoje, provavelmente ainda seria melhor que o Flamengo. O Botafogo não é coitadinho. Não está na liderança por acaso. O clube investiu, se preparou e está colhendo os frutos de um investimento altíssimo. Hoje, o Botafogo pode ser considerado um dos times mais fortes do Brasil, se não o mais forte. E isso é fruto de um trabalho meticuloso, com contratações precisas e uma análise detalhada dos jogadores, tanto os que vieram por grandes valores, quanto aqueles que foram apostas certeiras. Falando em investimento, o Botafogo tem em campo 2 das maiores contratações da história do futebol brasileiro, e ambos jogaram muito bem hoje. O Luiz Henrique, por exemplo, é sem dúvida um dos melhores jogadores do campeonato, se não o melhor. Ele tem sido fundamental para o time. E o outro jogador de 20 milhões, que chegou recentemente, também mostrou ao que veio. É importante destacar o trabalho do departamento de scout do Botafogo, que tem feito contratações cirúrgicas, como a do Luiz Henrique, e de outros jogadores que chegaram a custo baixo, mas que entregam muito em campo. Estamos falando de um time montado por profissionais que sabem exatamente o que estão fazendo. Eles identificam, analisam e trazem jogadores que se encaixam perfeitamente no esquema tático e nas necessidades do clube. Essa é a chave do sucesso do Botafogo. Se analisarmos friamente, o índice de erro do Botafogo em contratações é quase nulo. As escolhas foram muito acertadas, o que contrasta com o Flamengo, que mesmo com um investimento pesado, não tem conseguido montar um time tão coeso e eficiente. O trabalho de bastidores do Botafogo é tão importante quanto o que vemos em campo, e esse trabalho é que está levando o time a brigar por títulos de forma consistente. Para encerrar, gostaria de destacar que, embora o Flamengo tenha muitos desfalques, o Botafogo soube aproveitar todas as oportunidades e se impôs. Esse resultado de 4-1 não é apenas um reflexo do que aconteceu em campo, mas também da organização e do planejamento que existem fora dele.
O Botafogo amassou o Flamengo hoje. Mas esse amasso começou muito antes, nos bastidores, com uma gestão eficiente e um planejamento de longo prazo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal Sportlike para mais análises como essa. Aqui a gente fala sobre futebol com profundidade e paixão. Até a próxima! Esse texto agora tem mais detalhes e explora melhor as questões táticas e de planejamento dos clubes, além de fazer um convite para que as pessoas se inscrevam no canal ao final.